Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Hoje eu trouxe pra vocês uma ideia de um móvel que eu fiz reaproveitando latas de tinta. Aquelas latas grandes, quadradas de 18 litros, que é fácil encontrar em obra, sabe? Tenho certeza que vocês vão gostar porque o resultado ficou incrível e foi uma ideia do Everton, né, amor? Então já começa deixando seu like pra me ajudar com a divulgação. Se for novo aqui, se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela, beleza? Então vem comigo pra conferir essa ideia incrível. Então essa foi a lata de 18 litros que eu usei. Eu comecei retirando primeiro essa parte de cima dela e para isso eu usei um abridor de latas de cozinha, aquele pequeno e simples mesmo que custa bem baratinho. Então eu comecei fazendo o furinho ali na parte de cima, eu bati com o martelo para ficar mais fácil porque essa lata é mais grossa do que aquelas pequenas de ervilha e de atum que tem na cozinha mesmo. Então fui abrindo aos pouquinhos ali e eu usei esse abridor simples para mostrar para vocês que dá certo, mas se você tiver aquele abridor americano, que é um abridor maior, que você só vai girando a manivelinha, dá super certo e é mais fácil e prático ainda. Eu até tenho, só que eu acabei quebrando e não sei nem mais como é que conserta ele para poder usar. E eu tinha comprado justamente para fazer essas ideias aí usando as latas maiores. Mas como não deu certo, não dá pra usar, eu tive que usar esse simples mesmo. Ah, eu esqueci de falar, mas antes de usar a lata, eu lavei ela muito bem e retirei toda a tinta usando o thinner. Por isso que já tá limpinha assim. E depois de retirar a parte de cima inteira, vai ficar desse jeito. E aí, algumas partezinhas ali ficam um pouquinho levantadas, só um pouquinho. E aí é só vir apertando com o alicate ou batendo com o martelo. É só deitar na mesa e ir batendo assim de leve para não amassar a lata. E é importante apertar essas rebarbas justamente para ninguém se machucar depois. Aí eu separei essa lata para usar mais para frente e usei tábuas de pinos para fazer esse móvel, para fazer essa ideia. Então eu comecei fazendo uma linha ali no canto com o esquadro para ficar bem retinho esse móvel, porque geralmente os cortes, quando eu peço para cortar, não fica perfeitamente reto. E aí sim, eu marquei as medidas que eu precisava ali e cortei essa sobrinha com a serra tico-tico. Virei a tábua do outro lado e aí sim eu marquei direitinho a medida certa dessa tábua, porque eu precisava de um corte maior mesmo. E aí cortei essa sobra também com a tico-tico. Peguei outra tábua de pinos mais ou menos com o mesmo tamanho, marquei essa mesma medida, porque eu precisava de duas com o mesmo tamanho, e cortei. E aí eu peguei um outro pedaço e fui marcando as medidas de outras tábuas menores que eu precisava, porque eu vou precisar de duas grandes e 4 tábuas menores do mesmo tamanho. Aí eu marquei todas as medidas. Como ficou faltando uma parte, eu peguei esse outro pedaço ali, marquei a quarta medida, a quarta tábua do mesmo tamanho que eu precisava. E como ela era mais larga que a outra tábua, eu contornei posicionando uma por cima da outra. Então, as tábuas que eu tô usando é com largura de 25 centímetros, justamente porque é mais ou menos a largura da lata, um pouquinho a mais. Mas pode usar uma tábua de 30 centímetros também, qualquer uma das duas vai dar certo do mesmo jeito. E se for a de 30 centímetros, no final vocês vão entender que fica melhor ainda, sendo a tábua mais larga. E aí eu cortei tudo e depois lixei muito bem usando uma lixadeira. E como eu sempre digo aqui, se você não tem uma, é só usar uma lixa bem grossa para lixar na mão, que também dá certo. Mas como eu preciso fazer todas essas transformações mais rápido possível, eu preciso usar a lixadeira para adiantar esse serviço e também porque é muito mais prático, né? E como eu sei que sempre tem alguém me perguntando, eu já vou deixar o link de cada ferramenta que eu vou usar aqui no vídeo, serra tico-tico, lixadeira e tudo mais, aqui embaixo na descrição.
Então eu cortei 4 tábuas de pinos de 36 por 25 centímetros de largura, que era a largura da tábua, e 2 tábuas grandes de 81 por 25 de largura também. E aí passei em apenas uma das tábuas grandes verniz incolor, que é esse verniz que eu uso sempre, que ele não modifica a cor da madeira, ele só vai deixar ela levemente dourada, sabe? Só vai realçar o tom da madeira e os veios também, então ela vai ficar mais bonita. Aí pode ser tanto o fosco quanto o acetinado ou o brilhante. Esse aí que eu tô usando é o acetinado, que dá um leve brilho. Então eu passei esse verniz nessa tábua inteira e esperei secar bem. Nas outras tábuas menores e na outra tábua maior que sobrou, eu pintei todas usando a tinta Chalk na cor Provençal, que é esse tom de azul que é meio puxado pro cinza também, e é uma cor linda. Inclusive eu usei ela para pintar uma rack que eu fiz, reaproveitando um móvel velho que eu encontrei na rua, e o resultado ficou incrível. E quem me acompanha aqui sabe que geralmente eu só pinto os móveis, as tábuas, depois que já tá tudo montado, tudo pronto. Mas esse daí eu achei melhor pintar antes de montar, pintar todas as tábuas separadas, justamente porque eu queria passar verniz em uma delas. E se eu deixasse para pintar depois de montado, poderia sujar a parte envernizada. Então, por isso que é importante pintar tudo antes mesmo de montar. Para fazer os pés, eu reaproveitei esse pedaço de tábua de pinos, que já dava certinho para fazer os 4 pezinhos. Então, com a régua, eu fui marcando a medida ali de 16 centímetros, que vai ser a altura de cada pezinho, mas você pode fazer menor também, com 15 ou até mesmo 10. Depende da altura que você quer que o seu móvel fique depois de pronto. E como eu disse, no final vocês vão entender o porquê dessa mudança aí da altura dos pezinhos, de acordo com o seu gosto. Então, eu risquei ali na medida de 16 centímetros e fui marcando a largura de cada um, que é com a medida de 6 centímetros. Então, cada pezinho vai ter 16 centímetros de altura e 6 centímetros de largura. Aí, fui riscando para fazer cada um. E como eu queria que esses pezinhos ficassem com um corte na diagonal, para ficar mais bonito e não ficar tão simples, eu fiz uma marcação ali embaixo, no cantinho de cada um, de 3 centímetros. Então, marquei no primeiro, marquei no segundo ali, bem na pontinha, 3 centímetros, e fiz o mesmo com os outros 2. E aí, depois, na parte de cima ali, do lado esquerdo do pezinho, nessa outra linha, eu marquei a medida de 6 centímetros de altura, e fiz isso com os outros 3 também. Depois foi só ligar essas duas medidas com a régua, fazendo uma linha na diagonal. E esse será o desenho do pezinho. Ao invés de ficar um retângulo normal, simples, sem graça, ele vai ficar com esse corte na diagonal. E aí eu fui fazendo o mesmo com os outros pezinhos. Fui só ligando essas duas marcações, tanto o de 3 centímetros em cima, quanto no de 6 centímetros ali na parte de baixo. E essa parte parece difícil, mas é muito fácil, muito simples. E vai ficar desse jeito, cada pezinho vai ficar com esse formato. Aí essa sobrinha aí a gente vai cortar e vocês já vão entender como ele vai ficar. Para fazer os puxadores, eu peguei duas ribinhas fininhas com mais ou menos 2 centímetros de largura ali e marquei a medida de 11 centímetros. Aí fiz isso 3 vezes, e eu tô usando duas ripinhas porque na ponta das duas ela vai enlarguecendo, então eu peguei a ponta ali mais fininha para os puxadores ficarem com a mesma medida. E depois foi só cortar tudo. Eu comecei cortando, só segurando a tábua, mas como é uma tábua pequena, é perigoso se machucar. Então eu prendi um grampo na mesa para facilitar e só fui fazendo primeiro os cortes na diagonal e os cortes retos, justamente para a tábua ficar maior e eu conseguir cortar segurando ela ali, porque se eu cortasse todos os pezinhos um por um para depois fazer o corte na diagonal, ia ser difícil segurar cada pezinho ali. Então eu fui fazendo assim aos poucos, fiz o corte na diagonal e depois o corte reto.
E aí cortei também as 3 ripinhas que serão os puxadores. Depois foi só lixar tudo pra fazer um acabamento e essa peça ficar mais bonita ainda. Depois de lixar os pezinhos e os puxadores, eu usei o mesmo verniz incolor para envernizar todas essas peças. Então eu passei o verniz naquela tábua grande, nos pezinhos e nos 3 puxadores. Eu passei em todos e esperei secar muito bem. E sempre que você for comprar uma tábua de pinos, é importante escolher uma tábua que seja bem branquinha, porque algumas vêm toda esverdeada, manchada, mais preta, sabe? E isso não sai, mesmo depois de lixar. Como vocês estão vendo aí, tem algumas partezinhas que ficaram escuras. Justamente porque não consegui encontrar uma tábua toda branquinha. Essa foi a melhor que eu encontrei, mas pelo menos eu consegui encontrar uma boa para fazer esse projeto. Para montar o móvel, eu peguei a tábua grande, a tábua menor, posicionei a tábua menor atrás dessa tábua grande ali. E aí sim, usei o esquadro para ver se estava tudo certinho. É importante você usar um esquadro, porque senão você vai parafusando sem ver se tá reto e depois o móvel fica todo torto. Aí não fica legal, sabe? E aí fiz um pré-furo, escariei com a própria broca de parafusar e parafusei colocando um parafuso grande. E aí fiz o mesmo na parte de baixo. Como essa tábua não estava retinha, ela estava um pouco emborcada e não estava encostando na parte do meio, eu coloquei um terceiro parafuso só desse lado aí para dar uma encostadinha. Nesse outro lado não vai precisar. E aí eu coloquei uma tábua do mesmo jeito ali na ponta dessa tábua maior, atrás dela. Usei o esquadro, furei e parafusei. E coloquei dessa vez, como eu disse, só 2 parafusos. E a outra coisa que você tem que ver também na hora de comprar uma tábua de pinos na madeireira, porque tem que ver se ela tá reta no comprimento e se ela não tá envergada no meio, assim como a minha estava um pouco. Mas com essa época de chuva é difícil você encontrar uma tábua perfeitinha, porque geralmente elas já chegam molhadas na madeireira e todas tortas, entendeu? E aí eu coloquei o tampo, que era aquela parte envernizada ali para fechar esse retângulo, essa caixa. E fixei da mesma forma, coloquei 2 parafusos de um lado e 2 parafusos do outro. Eu achei que ia ficar feio colocando o parafuso aí na parte de cima, mas fica mais discreto, não fica aparecendo e destacando tanto não. Mas se você não quiser, pode fixar essa parte, esse tampo, usando mini cantoneiras na parte de dentro. Só que dessa forma, com parafusos maiores, vai ficar muito mais firme. Depois de parafusar, eu virei essa caixa e fui marcando com a régua a medida ali para colocar essas outras tábuas na parte de dentro, que serão as divisórias. Então eu fui marcando a mesma medida para elas ficarem com o mesmo espaço uma entre as outras. Então eu posicionei a tábua ali dentro, bem na linha onde eu tinha marcado ali, e fiz um pré-furo. Aí escariei e foi só parafusar. Eu coloquei só um parafuso de um lado e coloquei a outra tábua ali no lugar certinho. E aí eu fui medindo para ter certeza que estava com o mesmo espaço entre cada vão. E antes de parafusar essa tábua, para ter certeza que ia encaixar certinho depois, eu posicionei a lata, aquela lata que eu mostrei no início do vídeo, e encaixei ali em cada vão para ter certeza que não ia ficar apertado, porque esse espaço aí vai ser onde as latas vão ficar. Então, eu parafusei de um lado, virei esse móvel do outro lado, marquei as mesmas medidas que estavam do outro lado, e aí sim, vim parafusando, porque se eu colocasse tudo sem virar o móvel, poderia ficar torto, e aí depois as latas não iriam encaixar ou iriam ficar apertadas, e o intuito é que elas fiquem com espacinho, sabe? Vocês já vão entender depois. Para fixar a parte de cima aí, essas ripas do meio no tampo, e não ficarem aparecendo os parafusos, assim como eu coloquei nos cantos, eu usei mini cantoneiras. Então eu coloquei 2 desse lado e 2 do outro.
E agora chegou a hora de fixar os pezinhos que ficaram assim. Ficaram com um certo brilho por causa do verniz. E aí eu posicionei um ali em cima, deixei bem alinhado no canto e uma sobra da frente ali de mais ou menos 1 centímetro. Contornei o pezinho com o lápis, fiz 2 marcações ali onde eu queria colocar os parafusos e furei com a furadeira. Aí fiz o mesmo do outro lado, deixei alinhado na lateral e um espaço de 1 centímetro na frente. E fiz os 2 furos, aí repeti o mesmo processo nos outros 2 pezinhos. E contornando os pezinhos assim como eu estou fazendo, fica mais fácil, porque senão na hora que você for fixar eles, pode ser que eles fiquem tortos e cada um fique de uma distância diferente, sabe? Depois de furar, eu posicionei o pezinho novamente na mesma medida e fui encaixando a furadeira para fazer o furo dessa vez no pezinho. Então eu encaixei ali nos 2 furos que eu já tinha feito no móvel para furar os pezinhos, porque senão na hora de parafusar, se esses pezinhos não estiverem furados, fica mais difícil do parafuso entrar, sabe? E aí, como no canto ficou mais apertado para encaixar a parafusadeira, eu fui parafusando usando uma chave Phillips mesmo. Para deixar esse móvel mais firme e travar esses pezinhos para eles não entortarem com o tempo, eu peguei uma ripa que encaixasse certinho ali entre os 2 pezinhos, encaixei, deixei uma distância ali da lateral de mais ou menos 1 centímetro e fixei usando mini cantoneiras. Então eu fixei uma cantoneira ali no meio dessa ripinha para fixar ele no móvel. E aí depois coloquei 2, uma em cada canto ali para fixar essa ripinha nos pezinhos. E aí para cortar essa ripinha com o tamanho certo, é bom você medir o espaço que sobrou entre os 2 pezinhos ali para ficar certinho, porque pode ser que eu passe uma medida e você coloque os pezinhos e fique sobrando ou faltando. Aí fiz o mesmo do outro lado e dá pra perceber aí que eu deixei mais ou menos 1 centímetro da borda, assim como eu fiz na parte da frente. E colocando essa ripinha entre os pezinhos, o móvel vai ficar mais firme e vai aguentar mais peso ainda. Depois eu peguei a lata lá do começo do vídeo, posicionei o puxador ali, contornei com o lápis, assim como eu estou mostrando aí, fiz 2 marcações onde eu queria colocar os 2 parafusos. E aí sim, fiz o furo usando uma broca própria para metal. Então eu furei ali, é super fácil essa parte, mas se você preferir, pode furar também batendo com um prego e um martelo, que também dá certo. E ficou desse jeito, eu deixei o puxador bem centralizado ali, com mais ou menos 3,5 centímetros de altura da borda ali, sabe? E aí pintei com a mesma tinta que eu pintei as tábuas do móvel, que foi a tinta Chalk na cor Provençal. Mas você pode usar uma outra cor também, como eu queria que ficasse tudo com a mesma cor, eu fiz assim. E aí eu pintei somente a parte de fora da lata e uma bordinha da parte de dentro ali para tampar as partes apertadas da rebarba, sabe? E não precisa pintar a parte de baixo, o fundo. E aí eu dei 2 demãos de tinta e esperei secar bem. Depois de seca a tinta, eu encaixei 2 parafusos pequenininhos ali na parte de dentro, nesses furinhos que eu fiz. E aí sim, vim parafusando no puxador, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E para facilitar esse puxador ficar certinho, não ficar torto, eu posicionei ele antes ali e risquei com o marcador a parte de dentro dos furinhos, porque aí depois é só encaixar ali que ele vai ficar retinho. Aí foi só parafusar. E a lata ficou desse jeito, fica bem melhor do que antes, toda manchada de tinta e suja, né? E aí, para proteger a parte de baixo ali, eu usei esse protetor para móveis.
Então eu coloquei um em cada canto e um no meio, pra hora que for puxar, não ficar estragando o móvel. Ele não fica tão mais alto ali que a bordinha, mas já protege, já dá uma certa proteção ali, fica bem melhor. E para essa tinta durar mais tempo e o acabamento ficar melhor, eu usei um verniz em spray incolor brilhante. Pode ser o fosco também, mas o brilhante acaba deixando um resultado mais bonito. Então eu passei na parte externa da lata, esperei secar bem e ficou desse jeito. E aí eu fiz esse mesmo processo em mais 2 latas para ter 3 latas iguais. Depois de montar o móvel, ele ficou assim, e aí foi só encaixar uma lata em cada vão. E esse foi o resultado da ideia reaproveitando latas de tinta. Aliás, do móvel que eu fiz com latas velhas de tinta. Fala sério se o Everton não foi super criativo pra pensar nessa ideia, nem eu teria pensado nisso. Eu amei o resultado, eu achei que ficou incrível. E essa cor, nem precisa falar, né, porque ela ficou linda. E o legal é que esse móvel é super versátil, porque você pode usar em vários cômodos da casa. Na sala, no quarto, no escritório, no quarto das crianças. E é um móvel organizador, então você pode colocar brinquedos, mantas, almofadas, vários itens ali para deixar tudo escondido e guardado. E olhando assim parece que é um móvel grande, mas na verdade ele é baixinho e pequeno por causa da altura das latas. Por isso que você pode colocar os pezinhos um pouquinho mais baixo, porque ele serve também de banco. Super legal, né? Eu falei que vocês iam gostar dessa ideia, ficou bem diferente de todas as ideias que eu já vi, reaproveitando esse tipo de lata. E quando o Everton me falou, faz tempo que ele tá querendo fazer essa ideia, né? Mas quando ele me falou, eu não botei fé. Eu não achei que ia ficar tão legal não, né? Tanto é que eu estava muito relutante em fazer porque eu achei que não ia ficar legal, que ele tava viajando, sabe? Mas, como sempre, todas as ideias dele são incríveis. É ou não é, bebê? Com certeza. Porque 2 cabeças pensam melhor que uma e todas as ideias aqui são pensadas em conjuntos, né? Conjunto. É isso. Então já vão me contando aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Se vocês querem mais ideias, reaproveitando esse tipo de material. Ou ideias também com madeiras de pinos, que eu sempre uso aqui. Então eu vou ficando por aqui. Um super beijão pra vocês e fui. Tchau. Até a próxima.